Então, dando início pontualmente à nossa aula aberta de mesa de estação radiônica. Bem, Márcia, bem-vindos, essas pessoas queridas na minha vida. Dá muita saudade, sinto muitas saudades aí do Brasil e de tudo que a gente fez. Bom, mas aí, todos bem-vindos. Hoje convidei vocês para estarem aqui comigo para a gente falar especificamente da mesa de estação radiônica, né? Então, a proposta de hoje é apresentar a mesa, mas isso já vai fazer parte do nosso curso online, tá? Então, de qualquer forma, vai ficar gravado aqui e depois a gente pode compartilhar, né? Então, a gente fala muito sobre mesa de estação radiônica, né? Então, quem é da reprogramação, quem segue a reprogramação, já ouviu falar muito sobre a mesa de estação radiônica, e eu venho aqui para poder trazer a ferramenta e expandir cada vez mais esse tema, né? E este nome. Dia 26 agora de outubro, eu vou passar por um grande desafio, porque eu vou dar o primeiro curso presencial na Espanha de mesa de estação radiônica, né? E o desafio é o quê? Não é por causa do idioma, mas sim por causa aqui, é engraçado que aqui na Espanha eles têm uma configuração meio diferente, né? Então, no Brasil, quando a gente fez o curso presencial, eu não sei se vocês fizeram presencial aqui, a Lauren fez online, fez presencial, né? Isso, a gente fez num final de semana e foi power, né? Porque é muita informação, não é isso? E aqui na Espanha a gente vai fazer em um dia no domingo. Imagina. Só que aí eu vou explicar a diferença do curso online e do curso presencial. Claro que é impossível no nosso curso presencial a gente dar um curso dessa envergadura, né, com tanta informação que a gente traz, dar um curso desse em um dia, né? Quem já é operador de mesa sabe que é muito conteúdo. E por isso que também eu proponho sempre de manter o grupo. Então, depois do curso, a gente tem um grupo que eu dou total assistência, a gente se ajuda dentro do grupo, né? E aí as atualizações continuam, né? Então, a gente está trazendo mais informação cada vez mais. Por quê? Também é um curso que a gente recebe muita informação e vai se atualizando, né? Então, por isso que o curso online é uma versão. Se você me perguntar se eu gosto mais do presencial ou do online, eu gosto dos dois, né? Eu gosto de estar perto de pessoas, então eu sou uma pessoa muito sinestésica e eu gosto de estar presencialmente com as pessoas. O curso presencial é muito bacana, porque eu gosto de arrumar o ambiente, né? Gosto de estar fazendo tudo isso ao vivo com vocês, mas o online, ele nos dá a possibilidade de estar explorando mais e com mais tempo, né? Então, o online é um curso que eu marco da gente fazer em algumas aulas esse curso online, mas sempre que é necessário eu estendo, depois eu marco uma aula bônus, tá? Então, como que vai ser? Por conta do meu fuso horário aqui, então eu estou 5 horas na frente de vocês, né? No horário. Então, no Brasil são 8 da noite agora e aqui 1 da manhã. Então, esse encontro para mim vai terminar aqui mais ou menos 2h30, 3 da manhã, imagina, né? Depois eu não consigo nem dormir. Mas, assim, para facilitar para mim, esse curso online vai ser de 2 finais de semana, sábado e domingo, tá? E depois uma aula bônus aí durante um dia da semana. Quem já é operador de mesa e quer reciclar, pode reciclar. Depois fala comigo e pode reciclar, tá bom? Então é isso, tá? Então vamos lá. A gente fala de mesa de estação radiônica, mesa radiônica. Tem vários tipos de mesa hoje em dia, né? Você entra na internet e a gente vê ali várias mesas. E eu dei um curso para facilitadores de mesa de estação radiônica
E uma das aulas eu pedi para as meninas pesquisarem os tipos de mesas que existem, né? Então a gente trouxe muito material de muitas mesas. E aqui, a minha fala não é falar de outras mesas, falar mal, eu quero dizer, ou falar bem ou falar mal. Não vou falar nada, porque cada um vai sentir a própria ressonância, né, da ferramenta que quer trabalhar e que sente a ressonância. Eu vou falar da qualidade do nosso curso e da qualidade da nossa mesa, né? Claro que eu sempre vou falar sobre isso, com certeza. Então, quando a pessoa fala, "Ai, mas qual a diferença das mesas?" Você tem que sentir a energia, né? Você tem que receber essa energia e sentir. Mas tudo é um mundo de ressonância, esse nosso mundo, né? Então, o sentir, ele é tudo. É claro também, se você vê por aí na internet, como eu vejo muito, e eu acho, assim, eu fico até espantada. Eu não sei se eu também, eu sou muito exigente com o curso, eu sou muito exigente com o nosso material, né? Quem é aluno aqui sabe, então eu procuro levar à risca tudo que esses mentores trazem para mim. Então, assim, eu não consigo fazer um curso, formatar um curso, digitalizar um curso e vender, como eu vejo muito na internet, né? Então, olhando por aí, outro dia eu encontrei um curso de, acho que era 20 mesas radiônicas e o curso custava, sei lá, R$19,90, né? Sabe, umas coisas bem surreal, assim. O que eu vejo que isso daí é algo que a gente tem que estar muito alerta, tá? Porque a gente está movendo com energias, a gente move egrégoras, são seres. Por exemplo, no dia de hoje, a partir do momento que eu disse, eu vou dar uma aula aberta dia 15/10, uma aula aberta às 20 horas, antes das 20 horas, a egrégora, o grupo espiritual, já é composto aqui conosco, tá? Então, esses seres, eles são de muita responsabilidade, né? Claro, e eles têm muito o que fazer, tá? Então, eles vêm e se presentificam aqui conosco, para poder fazer parte e para que vocês possam conectar toda a informação que eu vou passar para vocês, tá? Então é algo muito sério. Para mim é muito sério. Embora durante o curso eu goste de brincar, né? Mas eu levo muito a sério esse trabalho que é de muita responsabilidade. Sendo que, claro, minha gente, a gente vai lidar com uma ferramenta que ela é energética espiritual. Ela tem muito poder, tá? Então, esses tipos de ferramentas, que são ferramentas energéticas quânticas, a gente tem que ter muito cuidado, tem que sentir muito na hora de fazer um curso, de escolher um curso, de passar por uma terapia, porque a gente está lidando com portais, certo? Então, eu vou mostrar aqui umas imagens para vocês. Vocês me falem se estão vendo. Aqui. Tcharam, tcharam. Ok, estão vendo, né? Então, em primeiro lugar, é isso, né? Ser muito bem-vindos a essa aula inicial, essa aula gratuita, aberta, e aonde a gente convida vocês a sentir a energia do trabalho, né? A me conhecer, conhecer meu trabalho, conhecer a minha fala. Quem é da reprogramação já conhece a minha fala, né? Quem não é da reprogramação, eu vi que teve pessoas que preencheram ali a ficha de inscrição, aí eu pergunto, né? Faz parte da reprogramação? Aí muitos disseram não. Então, é esse trabalho que envolve o trabalho de reprogramação, é um trabalho que está conectado com o curso de mesa de estação radiônica, é um trabalho que está conectado com a expansão planetária, é um trabalho que está conectado com a nossa viagem espiritual para o Egito. Então, tudo dentro desse sistema, né, que foi desenvolvido e criado lá atrás, em 2016, 2017. E aí começou o nosso trabalho. A mesa, ela foi lançada mesmo assim ao público, quando eu apresentei a ferramenta a primeira vez, foi 2017, tá? Então, foi quando ela foi lançada a primeira vez. A gente tem aí 8 anos de jornada, 9 anos de reprogramação. 2017? Acho que foi, 2017.
Não, gente. Parará, parará. É, por aí, 2017. A mesa tem 8 anos, tá? 2018, mais ou menos, 2017, 2018. A mesa tem 8 anos que ela está plasmada aqui nesse universo e foi trazida por mim e a minha irmã Neide, tá? Então, vamos lá para o nosso curso. Como eu disse para vocês, é um trabalho que tem um envolvimento espiritual, tá? Então, sempre, todos os meus trabalhos, eu vou trazer sempre a espiritualidade, eu não tenho como separar isso. Eu sou um ser muito espiritual, embora eu tenha a minha vida na Terra, né? Eu sou muito terrena também, mas sem essa equipe espiritual e sem esses amigos espirituais, nada disso seria possível. Inclusive, foi um projeto trazido pela espiritualidade, né? Então, quando eu nasci, eu já nasci com esse projeto para poder propor aí para vocês, tá? E eu gosto sempre de trazer a energia de Sananda de Jesus, né? Vocês sabem que sou super mega apaixonadérrima por este ser, por esta energia. É um ser que está conosco em todo momento. É um ser que ele é o capitão do projeto Terra, né? Então está aí defendendo, protegendo, né? Absolutamente. As pessoas me perguntam muito na reprogramação, né? Sempre traz esse tipo de pergunta. Ai, Neiva, será que um dia a Terra vai ser invadida, né? Tem várias perguntas da reprogramação, ainda mais agora que eu abri, né, as perguntas e respostas da reprogramação. As pessoas perguntam bastantão sobre essa terrestre, se a Terra vai ser invadida. Então, eu sempre vou responder o mesmo. Isso nunca vai acontecer, né? Existem leis que protegem a terra, mas essas leis e essa proteção vem exclusivamente através de Jesus, sabia? Imagina. Ele, Arcanjo Miguel, gente, vocês não têm noção o que é a proteção desses seres aqui. Então, eu sempre vou trazer a energia, porque foi através da energia de Jesus, de Sananda, também, que a gente desenvolveu o projeto Mesa de Estação Radiônica, tá? Então, a gente está falando da mesa radiônica, e aí vocês querem saber, né? O que que é a mesa de estação radiônica, né? Como que nasceu essa ferramenta e como é que resultado que a gente pode obter? Então, desde muito novinha, eu sempre tive conexão com a radiestesia, desde muito jovem. Sempre tive muita conexão espiritual, eu e a minha irmã Neide, né? E eu sempre fui conectada com a espiritualidade. Porém, foi em 2016, quando eu pisei no Egito a primeira vez, voltei do Egito totalmente bombástica, totalmente expandida e totalmente focada no meu propósito, né, naquilo que eu vim para fazer. Porque eu sempre soube que eu tinha uma ferramenta para poder trabalhar, para poder trazer, mas eu nunca quis assumir esta tamanha responsabilidade, né? Então, quando começava a chegar as canalizações de algo, de alguma ferramenta, que eu começava a ouvir, né, a sintonia espiritual, eu cortava aquilo, eu não queria, eu fingia que não sabia. Eu dava uma de Zé Mané, de João Sem Braço, porque eu trabalhava com outras ferramentas e estava bom para mim, eu não queria assumir também a responsabilidade, né? Mas também, ao mesmo tempo, quando eu via outras ferramentas desse mesmo sistema, né? Ferramentas de comandos de voz, radiestesia, gráficos radiestésicos, quando eu via tudo isso, eu sabia que eu poderia projetar algo que tivesse muita efetividade na vida das pessoas, né? Engraçado. Algo dentro de mim sempre me levava para esse caminho, sempre me mostrava. E quando eu conheci outras mesas, quando eu via outras mesas, porque eu tenho amigas, né? A minha primeira professora, ela desenvolveu uma mesa e ela me passou imediatamente. Ela falou: Eu sei que você tem total potencial para trabalhar com isso. Olha isso daqui. E eu vi aquilo ali e eu sentia, falava: Nossa, mas eu sei que eu posso fazer algo tão grandioso quanto ou até maior na questão de poder ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então, é, o meu olhar sempre foi um olhar espiritual de querer ajudar ou contribuir, né, vamos dizer assim,
contribuir de alguma forma na vida das pessoas, mas tinha que ser muita gente, entendeu? Tinha que ser em grupos, tinha que ser muita coisa ao mesmo tempo, e dentro do mundo espiritual também, né? Embora o mundo espiritual ali, quando eu comecei há 30 anos atrás, a gente sofria muito preconceito, essas pessoas que tinham um certo tipo de comunicação com espíritos, né? O povo tinha medo, falava que era coisa do diabo, enfim, tinha tudo isso daí. Dentro da minha casa, principalmente, né? Que minha mãe é super católica. Mas eu sempre gostei, de estar em contato com tudo, com toda essa espiritualidade, esses espíritos. E eu sempre achei que seres desencarnados tinham que ir para o seu lugar, não tinha que ficar rondando aqui na Terra, né? Então, eu sempre tive esse olhar. E quando a mesa começou a chegar para mim, quando eu voltei do Egito, isso me deslumbrava muito. Essa questão de poder ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Ativando mesas em grupo, ativando mesas para determinadas regiões, ativando mesas para escolas, ativando mesas para penitenciárias, todos os lugares que vocês imaginam, né? Que sejam lugares pesados ou que precisam dessa energia, qualquer lugar, estabelecimento, situações planetárias. Então, poder ativar mesa para isso e poder ativar mesa para uma pessoa no individual da pessoa posso te dar mesa para uma pessoa nessa individualidade dela e poder ajudar não só ela, como toda a linhagem ancestral dessa pessoa. Imagina, ou seja, se essa pessoa, vou ativar uma mesa para ela e no campo dela lá atrás, ali, vários seres energéticos conectados a ela, não importa quem seja, está desencarnado, está com vibração baixa, você pode chamar de obsessor, seja o que você quiser. Eu não gosto desse nome obsessor, porque eu acho que esses seres necessitam de ajuda. Então, imagina, eu podendo fazer isso. Eu podendo ativar a mesa para uma pessoa e ajudar ela a se conectar com o propósito divino, né? Então, é uma coisa que, quando eu voltei do Egito, eu voltei super deslumbrada, né? Então, super conectada com aqueles seres dali, que até então, embora eu fui uma pessoa que sempre tive meus contatos espirituais, mas dentro de mim, ainda, o meu grupo espiritual era mais kardecista, né? Era mais esses seres que eu podia ver e sentir. Eu ainda não tinha uma conexão com as deidades egípcias, porque eu acreditava que eram apenas uma deidade egípcia, do panteão egípcio, e eu nunca tive contato com esses seres, né? Eles nunca tinham falado comigo até então. Então, depois do Egito, pronto, voltei para o Brasil, voltei para minha casa, já sabendo o que eu devia fazer, né? Então, a mesa de estação radiônica, ela pode trabalhar e atuar em qualquer aspecto da sua vida, ponto. Ela não tem limites. Não existe uma limitação para a mesa de estação radiônica. Não existe uma programação que não possa ser feita, tá? Todas as programações para a mesa podem ser feitas, ok? Ela sempre vai trabalhar no nível energético, espiritual, na linha do tempo, voltando na linha do tempo e reequilibrando, reorganizando ali as tuas situações e as situações ancestrais, ok? É isso que ela pode fazer por você. E o que mais? Que resultado que a gente pode obter, né? E quais são as atuações de operador? Qual o resultado que a gente pode obter? Eu sempre digo que a mesa de estação radiônica não é uma magia, né? Não é um passe de mágica, assim como nada nessa vida, tá? Cuidado com quem te oferece isso, é tudo mentira, ok? Então, não existe ritual, não existe ferramenta, não existe nada que vai te garantir 100% de cura, não existe, porque isso depende também de você, você entende? Isso depende de você, depende dos seus aprendizados, depende do que você veio para poder entender. Então, depende de alguns fatores, tá? Mas, o que que a mesa de estação radiônica ela faz? Ela potencializa e ela encurta essa linha que você veio para poder percorrer aqui na Terra, para você aprender.
Então ela estreita isso, trazendo para você situações onde você vai se compreender melhor. Ela vai limpar o seu campo energético espiritual. Ela desconecta você de programações antigas. Ela desconecta você de ligações até de planetas que você já passou. Sabia disso? Você já passou por planetas, sabia? Você não é só da Terra. Você passou por outros lugares. Então, o que que acontece? Por que que essa ferramenta nasce? Ela nasce justamente para isso. Ela foi trazida por seres de outras dimensões que tem aqui meu planetinha Terra, ó, tá vendo? Aqui é 3D, né? Terceira dimensão. Quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, são dimensões paralelas à Terra. Estes seres estão alocados nessas dimensões paralelas e eles têm um outro olhar, uma outra perspectiva. E eles sabem que através desses tipos de ferramentas quânticas, a gente pode sim desconectar, desprogramar. Por quê? Hoje na Terra, a gente vive já um momento de transcendência, não é? A gente já está vivendo o momento de deixar para trás o passado e cortar essa roda de samsara. E qual é a roda de samsara? Essa programação de você ir e voltar, né? Na mesma família, com o mesmo problema, conectando e atraindo as mesmas pessoas. Então, vai uma vida e volta, e volta, e volta, e fica preso, tá? Então, já não é para acontecer mais isso, acabou, acabou. Eles começaram a observar que a humanidade acaba ficando presa em ciclos e padrões repetitivos. Então, são esses padrões e essas programações que ferramentas como essa vieram para trabalhar. Agora, bom, como que é isso, Neiva? Então, eu vou, recebo uma ativação de mesa, ativo uma mesa para mim, e quanto tempo isso vai acontecer? Isso depende. Por isso que eu sempre falo que a mesa, ela é um tratamento. Você não vai ativar uma mesa, embora já vou compartilhar com vocês as minhas experiências quando eu comecei a desenvolver a mesa, mas você não vai ativar uma mesa e você vai ver um resultado rápido. Poderia? Sim, poderia. Mas depende muito da sua abertura. A pessoa tem que estar aberta, né? Ela tem que estar aberta nos processos. Ela tem que estar conectada com ela mesma, com autorresponsabilidade, com o próprio sonho, o que que ela vai viver. Porque numa ativação de mesa, ela está atuando por ali 21 dias, ou 15 dias, ou 5 dias, depende de cada mesa, tá? Só que é um tratamento, como eu disse. E esse tratamento, se você começa a fazer e você dá continuidade nele, passado 3, 4, 5 meses, você vai olhar para trás e você vai buscar coisas na sua vida que você não vai encontrar mais. Tipos de sentimentos, de medos, muda padrão. Sabe aqueles tipos de padrão, por exemplo, vai, sei lá, você atrai o mesmo tipo de relacionamento, né? Tem aquele dedo sujo. Até aquele mesmo tipo de cabra. Esses tipos de padrões, a mesa vai limpando. E como que ela vai limpando? Limpando, trazendo para você a consciência e trazendo situações ancestrais, inclusive, de onde nasceram tipos de padrões como esse, tá? Então, só que a mesa, ela possibilita saltos quânticos, porque ela nasceu para isso. Então, hoje a gente não precisa mais ficar 7, 5, 8 anos fazendo tratamento, né? Lá no divã do psiquiatra, do psicólogo. Não, não seja necessário isso, não é nada disso. Mas ferramentas holísticas como essa nasceram para propiciar isso. Então, eu falei para você que eu trabalho com a mesa há 8 anos. Foi quando eu lancei, né? Porque eu voltei do Egito em 2016. É isso mesmo, 2017, gente. Perfeito, foi isso mesmo. Eu voltei do Egito em 2016 e voltei com a conexão com esses seres, então a minha vida já mudou completamente, porque à noite eu ficava ouvindo, 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 eu não conseguia dormir, até que o dia que eu falei, eu vou fazer. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou desenhar, eu vou fazer e vou trazer tudo isso.
E eu comecei a desenvolver e a canalizar os portais. E depois que eu trouxe isso para o papel e desenhei tudo, fiz todo esse projeto, e eu consagrei, eu comecei a ativar para mim, né? Claro, em primeiro lugar, vou testar comigo. E eu comecei a fazer mesas em sequência, mas mesas bem profundas mesmo, mesas de desconexão dos meus fios energéticos com outros planetas. Isso foi o mais, para mim, foi o que teve de mais profundo, né? Até assustador, porque eu ficava, tipo, 3 dias dormindo, assim, eu não aguentava ficar de pé quando eu fiz esse tipo de limpeza em mim. Foi muito profundo mesmo. E eu fiz várias mesas para mim, ativei para minha família, e depois a espiritualidade me deu a permissão já de ancorar todo o sistema, lançar a mesa e lançar o primeiro curso, ok? Então, como que um operador de mesa ele pode atuar? Você está ouvindo aqui eu falar, né? E a gente tem aqui as possibilidades são infinitas. Você vai falar, ah, Neiva, eu quero aprender a ativar uma mesa e ser um operador de mesa, mas eu não quero trabalhar assim como terapeuta profissionalmente. Tudo bem, não precisa. Você pode ativar a mesa e aprender a ativar uma mesa para sua família, para você, para os seus projetos. E você pode também se unir ao nosso grupo do serviço planetário e ativar mesas pelo planeta. Lembra que eu falei no começo? Né? Então, como é que atua a mesa? A mesa, ela não tem a programação dela, o que se pode fazer com ela é infinito. Não existe nada que não possa, né? Desde que isso seja uma autorização do divino, desde que isso seja conectado com o propósito maior e conectado com o propósito divino. Então, você pode se transformar num operador de meditação radiônica para cuidar de você, né? Então, eu gosto de fazer isso. As pessoas, elas me mandam mensagens e elas falam, Neiva, ative uma mesa para mim, você atende? Eu não atendo individual, você sabe disso, né? Poucas vezes eu atendo individual. Só como quando eu sinto mesmo e quando a pessoa me pede, eu sinto que é necessário, né? Ou para minha família. Mas eu prefiro ensinar você a ativar a própria mesa, porque você pode, com a mesa, ativar a mesa para a sua família, você pode ativar para os seus filhos, até sem eles saberem, né? Até sem autorização, porque como mães e pais, a gente tem autonomia com os filhos. Então, fazer esse equilíbrio energético, ativar a mesa para a tua casa, fazer uma limpeza energética na tua casa, no seu lar, né, no seu local de trabalho, inclusive mesas para animais, sabia disso? Que existe mesa, a gente ativa a mesa para os bichinhos também? Todos os animais, não é só cachorro e gato, não. Eu já fiz mesa até para porco, acredita? Para vaca, sim, senhora. Então existe tudo isso aí. Então é um universo de muitas possibilidades e é muito bonito, porque quando você s- se transforma no operador de mesa, quando você começa a fazer o curso, você é o foco desses mentores, tá? Por que você é o foco desses mentores? Porque nós precisamos cada vez mais de operadores de mesa de estação radiônica. A gente precisa cada vez mais para que nós possamos ativar cada vez mais essa ferramenta, não só para nós nos ajudar, né? Mas pelo planeta também. Então, o que move isso no universo quântico é muito grande, minha gente. É uma coisa muito grande. E você fica pensando, ai meu Deus, mas será que eu tenho essa capacidade? Tem. Qualquer pessoa pode ser um operador de mesa de estação radiônica, tá? Ai, mas será que eu aprendo? Aprende. Aprende, claro, eu garanto que você aprende. Porque eu não vou te largar enquanto você não aprender. E não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil assim. A técnica da ativação, ela é simples, ok? O que você vai entender no decorrer do curso comigo são os portais, como eles trabalham, e também é um curso de muito autoconhecimento, né? Trago muita situação de autoconhecimento, tá? Então, estou falando bastante aqui. A mesa, ela é essa ferramenta muito amorosa. A equipe que trabalha com a mesa de estação radiônica são seres de muito amor e de muita execução, tá? Que estão
Eles estão capacitando todos os operadores, estão capacitando todos os alunos. Quando você sentir, fala, poxa, eu estou ficando bem interessada nesse negócio aí, acho que eu estou querendo fazer, né? Está assistindo a aula agora, não é por acaso. Você tem total capacidade para poder aprender e executar, tá? Tem alguma pergunta? Estão caladinhos? Hum? Pode perguntar, antes que eu prossiga. Não? Que silêncio. Nenhuma pergunta? Prestando atenção para aprender, Neiva. É Que a isso? gente vai falar muito nas coisas na internet, mas tem que ressoar, né? Então tem que Tem. prestar atenção. Tem que sentir, né? Sabe? Porque A gen- mesmo que a gente fala, o nosso racional, ele quer atuar muito sempre. Então, o próprio racional, ele quer separar e quer escolher. Mas tem situações, e a maioria das situações não é o racional, é o sentir, sabe? É o sentir. Olhar aquilo, ouvir aquilo, falar, nossa senhora, eu estou ouvindo esse negócio porque eu sei que também a explicação quando eu falo da meditação radiônica é um grande desafio para mim. Eu vou ter esse desafio aqui na Espanha, porque aqui não tem mesmo mesa radiônica, sabe? Não tem mesmo. Então, assim, para eu poder montar essa primeira turma, tive que explicar, 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 e eu mudo, inclusive, o meu vocabulário, hein? Você nem pensa que eu falo com eles igual eu tô falando com vocês aqui, não. Porque ainda assim, o brasileiro, a gente tem espiritualidade. A gente tem muita espiritualidade, né? Então a gente herdou isso, essas facilidades a gente herdou do índio, a gente herdou das raízes africanas, sabe? O espiritismo, imagina, Allan Kardec, ele decodificou, trouxe tudo isso e lá na França tem gente que não conhece, muita gente não conhece. Eu tenho amigos franceses. Eu falo, você conhece Allan Kardec? Hã? Quem é Allan Kardec? E o Brasil difundiu o espiritismo para o mundo todo, praticamente, né? Através das novelas, A Viagem, do Obsessor Alexandre, o povo começou a conhecer o espiritismo. Então, é muito mais fácil eu conversar, embora tem gente aqui que é operador que não é brasileira, né? A Belinha. Mas a Bela, ela tem alma brasileira, né? Tanto é que ela fala o português perfeito. Mas, assim, aqui na Espanha, nossa senhora, minha filha, eu tô mudando a apresentação da aula, tá? Eu tô mudando a apresentação da aula e para poder dar esse curso aqui na Espanha. Então, é desse jeito. A meditação radiônica, eu sei que chega a ser algo abstrato, entre aspas, mas é uma ferramenta que concentra poder espiritual, né? Ela concentra portais e a gente acessa portais. E esses portais do outro lado estão seres especialistas. Então, a gente tem 18 especialidades dentro da mesa, tá? Eu vou te mostrar a imagem dela para vocês darem uma olhadinha aqui sobre o que é que eu estou falando, tá? Então, ela pode atuar dessa forma, né? Ela nasceu disso, na verdade, quando eu voltei do Egito, mas eu sempre tive conexão com radiestesia radiônica. Eu sempre fui a louca da radiestesia e da radiônica, como diz a minha irmã Neide, né? Ela fala, você sempre foi a louca da radiestesia, nessa e em outras vidas, porque a gente lembrou A gente lembrou de uma vida, eu junto com ela e com um grupo de pessoas, muitos dos meus alunos, onde a gente trabalhava no plano espiritual e eu já trabalhava com a radiestesia, né, ali e com esses gráficos radiônicos. Então, é tudo que é o meu ser. Então, eu nasci para desenvolver isso, tá? E só se potencializou, me trouxe a memória depois que eu fui para o Egito, tá bom? Os resultados que a gente pode obter são esses que eu falei para você, são maravilhosos. Eu tenho depoimentos incríveis. Tem depoimentos incríveis. Tem coisa assim, surreal de ativação de mesa e do resultado da pessoa. Mas o mais bonito é quando você trata a pessoa por um tempo, faz tratamento ali de 6 meses, e depois você solta,
deixa a pessoa ir caminhar, depois de um ano ela volta e ela fala coisas incríveis. Então, eu mesma, eu nem sei quem eu era há 8 anos atrás. Mentira, eu sei sim. Mas comparando comigo hoje. Imagina que eu ia, imagina que eu ia imaginar certas coisas da minha vida. Bom, primeiro que eu não ia imaginar que eu ia ficar viajando o mundo inteiro, né, gente? Não ia. Cara, eu não ia de jeito nenhum imaginar uma coisa dessa. E isso vem porque eu assumi, né? Eu assumi o meu papel. Quando eu fui para o Egito, eu fui num impulso. Na verdade, eu não tinha nem dinheiro para ir para o Egito, tá? Eu não tinha dinheiro para ir para o Egito, gente, naquela época. E veio um impulso, eu falei, eu vou, porque era um grupo de pessoas muito queridas e liderado pelo Matias de Stefano. Eu sempre vou falar do Matias, sempre, porque ele é um cara muito importante na minha vida. A gente já teve vidas juntos, não é? E ele é um cara muito importante. E quando ele lançou essa primeira viagem dele, eu falei, eu vou com você. Só que eu não tenho dinheiro, mas eu vou. E eu consegui, e eu fui. E quando eu voltei totalmente expandida, né? Então, é isso. Vamos lá, então, seguir. Essa é a imagem da mesa, ó. Ela é a imagem genuína e é a primeira imagem, tá? Essa imagem e essa configuração é desde quando eu lancei. Agora ela está passando por um redesign, tá bom? Eu estou redesenhando ela, mas não vai ser muito diferente disso, não. Onde? Aqui, ó, onde você está vendo aqui esses três círculos, tá? E esse monte de símbolos aqui, que começa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Segue aqui 18. São 18 portais. Cada portal desse é especialista em algo na sua vida, tá? Trabalha Trabalha aí na sua vida de forma muito efetiva. Trabalha nas questões de limpezas espirituais profundas, encaminhando seres, trabalha nas suas relações afetivas, né? Na questão dos relacionamentos, trabalha no empoderamento do feminino. A gente tem aí hospital espiritual, trabalha nos seus medos conscientes e inconscientes. O Hospital Espiritual é liderado por Bezerra de Menezes, é um portal maravilhoso, trabalha na sua rigidez, trabalha encaminhando jovens e crianças desencarnados, trabalha na linha do tempo, reprogramando a sua linha do tempo, trabalha na sua ancestralidade, reprogramando e curando a sua ancestralidade, trabalha fazendo um acerto da sua Merkaba pessoal, da sua aura, do seu campo energético. Imagina, gente, o quanto a gente desequilibrou o nosso campo, o quanto a gente desequilibrou a nossa Merkaba. A nossa Merkaba, você sabe que a gente tem campos espirituais, não é? São auras, camadas espirituais. E a gente, até o dia de hoje, tudo que a gente viveu no passado, desequilibrou e desprogramou totalmente esses campos. Então, aqui a gente tem portais que fazem o acerto desse campo. Quando você faz o acerto desse campo, você começa a mudar a sua perspectiva e visão da vida. Foi esse processo que eu passei, tá? Você me vê aqui falando hoje, aqui entendendo bastante das coisas, né? Sabe? Claro que são informações e sabedorias que eu já tinha, porque eu já nasci, como você também. Você pensa que você está aqui hoje, no dia, hoje é quarta-feira, né? Um dia de semana aqui me ouvindo, por quê? Você tem também essa sabedoria. São seus bancos de dados, né? Você tem essa coisa que te move, que move a sua alma nessa busca, não é? Essa busca interior. Você não sabe nem nomear isso. Você está buscando. Não é só se curar, é entender, né? Então eu sempre nasci com isso também. Quando eu nasci com isso também, sempre tive. Só que eu não tinha acesso a essa consciência toda para poder chegar e falar, é isso mesmo, né? Então, eu passei por vários processos de limpeza deste meu campo, de desprogramar coisas de vidas passadas,
com relação principalmente a dinheiro, escassez, né? Então, por isso que eu falo para você, eu nunca que eu imaginar que eu ia conhecer tantos países e que seria tão fácil para mim hoje. Gente, eu nasci num lugar chamado Ribeirão Pires. Se a Rosana Tiana tá aqui, ela sabe do que eu tô falando. Eu nasci numa cidadezinha chamada Ribeirão Pires, entendeu? A minha família é super pobre. Os meus pais nordestinos saíram de lá do Nordeste para tentar a vida em São Paulo e foram morar em Ribeirão Pires, que é quase no final, antes de começar ó, a Crista da Serra ali. Depois fala que é ABC Paulista, mas não é, depois, depois. Imagina que eu imaginar. Não ia imaginar isso. Agora, sim, que eu sempre fui uma pessoa de peitar, né, as coisas. Eu sempre fui uma pessoa de querer entender e eu sempre tive essa busca interior e eu sempre fui uma pessoa de ir para cima das minhas coisas, tanto que eu consegui fazer uma faculdade de arquitetura formada aí há quantos anos? Sei lá, 33 anos, mais ou menos, 33 anos, e foi uma grande conquista, porque naquela época, imagina, minha família foi a primeira pessoa que fez o nível superior. Mas, para poder desatar e trazer toda a minha sabedoria com relação à Atlântida, Egito, pirâmides, isso tudo se abriu depois da mesa. Depois que eu comecei, depois que eu fui para o Egito, voltei conectada com esses seres dali. Eles me passavam informações durante a noite, durante o dia, e eu fui ativando para mim, eu fui me limpando, fui me limpando. É uma coisa tão profunda, uma limpeza de mesa. Deixa eu tirar a minha arte que eu quero ver vocês. É uma limpeza tão profunda, uma ativação de mesa de estação radiônica. Ela ativa e ela ativa em níveis inimagináveis para você. Inimagináveis. Porque, por mais que eu fique falando, a nossa a mente humana limitada, né, e linear, ainda é limitada para entender a grandiosidade e a expansão e extensão paralela em dimensões que é a mesa. Ela é libertadora, ela é um equipamento. Os seres, os líderes deste projeto, né, que são os mentores desse trabalho, eu chamo de mesa, né, mas eles chamam de aparato inteligente, porque tem uma inteligência incrível, tá? Tem uma inteligência incrível. E aí, o que é que precisa? Precisa só do operador, que é você, tá? Precisa só do seu amor. Porque por mais que você possa pensar, ai meu Deus, esse negócio é difícil de ativar, né? 18 portais, como é que é isso, né? Como que eu vou ativar os portais para a pessoa, né? Ou você pode pensar, nossa, mas não é perigoso isso? Já que eu vou estar aí lidando e movendo com tantos portais, você pode pensar isso, né? Você não pensou? Hum? Eu falei aqui de obsessor, de alma penada, né? Fantasma, gente desencarnada. Ai, que você tá pensando o quê, né? Meu Deus, não, eu não quero saber disso. Não, não, eu vou te mostrar por que não. Olha, eu vou te mostrar aqui de novo a imagem da mesa. Ai, 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 ai. E não tenha medo, porque se você tivesse, se eu tivesse medo, imagina, eu não tinha saído do lugar, né? Não tenha medo. Quando a gente vai ativar a mesa de estação radiônica, a primeira coisa que a gente faz, aqui do lado esquerdo, tá vendo? Aqui esse tubo de luz dourado, é o que a gente chama de portais de acesso. Então eu passo aqui por esses portais, que é o meu aterramento com Gaia, com o planeta Terra, são todos comandos, tá? A minha conexão com a minha divina presença, eu sou. Depois esse S é de Sananda, eu sou a conexão com Sananda, o Mestre Jesus e toda a equipe espiritual de cura de Jesus. E depois eu ativo a flor da vida azul em mim, no meu peito. Eu ativo ela no meu peito e eu faço com que ela expanda, expanda, cresça, cresça tridimensional.
e depois eu ancoro aqui a presença do meu anjo da guarda, dos meus mestres protetores, de todos os seres de luz que trabalham comigo, de todos os seres que têm total interesse na cura, de toda a egrégora de luz. Então eu vou focando aqui. E eu posso fazer quem eu quiser, quem você acreditar, Nossa Senhora da Conceição, Mamãe Oxum, não importa, né? É toda a sua fé. E depois essa cruz enquadrada aí são os quatro pilares de luz que sustentam e trazem a cura nessa mesa. E depois eu ainda me conecto com o meu poder, né? Tá vendo essa geometria aqui em cima da cruz? É um dodecaedro. Eu, perdão, um decágono, eu conecto com o meu poder, porque isso é um potencializador, ele potencializa o meu poder de cura, o meu poder de comando de voz, o meu poder enquanto operadora de mesa de estação radiônica. E para finalizar, eu passo pelo portal de Saint-Germain, onde eu declaro: eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Então, eu passei por tudo isso, estou preparada já para ativar a mesa, tá? E aí você vê ali os 18 portais, você pode perguntar, Nossa Senhora, mas aí a pessoa ou seja, eu ativo uma mesa e a pessoa que está recebendo essa ativação, eu vou ativar os 18 portais para ela? Não, não, porque depende da sua situação, tá? Ok? Então depende da programação da mesa, depende da programação que eu vou trazer na mesa, ok? Então, se eu trouxer uma programação, vou fazer uma mesa, deixa eu ver quem está presente aqui. Vou dar um exemplo, tá? Deixa eu ver a carinha de vocês. Taran, taran, tan, tan, taran, tan. Vanja, Maria Helena. Olha, eu vou ativar uma mesa para a Vanja, por exemplo, né? Vou ativar uma mesa para ela, é um exemplo. E aí ela vai me trazer uma questão dela, tá? Dá um exemplo aí, Vanja. Não precisa ser sério, pode ser brincadeirinha. O que que você gostaria? Ai, Neiva, eu queria trabalhar tal situação. Fala aí. Você está com o microfone desligado. Ativa aí. Ou você escreve. Ah, agora desativou. Não, você ativou e desativou. De novo. Pera. Agora, agora. Agora voltou. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, sim. Ah, Não, agora foi de novo. Fica. Acho que quando você volta no vídeo, eu sou a minha voz. Pode escrever se quiser. Vanja, cadê você? oi, Ah, não pode falar sem vídeo, mas fala que é tá assim, ouvindo? sim. Ah, então, eu estou fazendo um tratamento espiritual, passe de cura, né? Que eu estou com um problema no intestino, Ah, intolerância à lactose, glúten, e hoje eu estava até melhorando, já tem 2 semanas que eu estou fazendo no meu centro, hum, e hoje eu acho que eles fizeram uma cirurgia espiritual e eu não sabia, eu ninguém me avisou nada, né? E aí hum, eu me alimentei, tudo normal. Quando eu fui no banheiro evacuar, saiu sangue. Aí eu fiquei já hum, preocupada, mas eu senti hum, que de repente mexeu em algum pólipo, alguma coisa, né? Mas com certeza. já parou. Com Aí certeza. fiquei, Bom, mas como você já passou, você me trouxe que você passou no centro espírita, então você já está em tratamento espírita. Aí eu não vou entrar, entendeu? Porque é, você já tá, passou. Eu quero é, uma situação, ou que alguém possa dar aqui, uma situação que queira, por exemplo, a pessoa pode dizer, eu tenho, poxa, bloqueio em certas coisas, né? Eu sinto que eu sempre atraio certo tipo de pessoas, eu sinto que eu tenho bloqueio eu também. a certo tipo de situação. Diga aí, Tainã, fala aí uma questão sua que você Tudo gostaria. bem? E tudo ótimo, é melhor Boa agora. noite. Ó quem tá aqui. É a mãe. Oh, tudo bem? Eu Ah, acho que a questão da prosperidade e da escassez também seria um aí, ponto bem importante para mim. prosperidade é uma questão que.
quando a gente faz atendimento, muitas pessoas buscam para trabalhar, né? A questão da prosperidade e da escassez. Então, como seria? Bom, eu ia pegar minha mesinha, né? Conversaria com a Tainã, ela já trouxe a questão dela, a questão de prosperidade, de escassez. Então, eu programo a mesa através de um comando para trabalhar com a energia da Tainã nesse aspecto, nessa questão que ela me traz. Então, é diretamente prosperidade, né? E aí, a própria mesa, ela vai apresentar quais portais vão ser trabalhados com a Tainã, tá? E como que ela faz isso? Ela faz a partir, a gente usa duas coisas. Quando você é principiante e tá aí um pouco com insegurança, né? Você vai usar a radiestesia, que é o nosso próximo tema já já. Então você vai usar o pêndulo para que o pêndulo possa te direcionar ali na mesa e te mostrar quais são os portais necessários para trabalhar com a Tainã nessa programação que ela me trouxe, tá? Então, eu vou levar um programa para a mesa, vou programar a mesa. Então, na mesa de sessão radiônica, eu nunca trabalho em aberto. A gente nunca pode dizer, tanto faz o programa, vai, o que os mestres acharem melhor, tá bom. Isso não rola, tá? Porque a intenção, ela tem que estar sempre presente. E já aprende isso na sua vida. Você tem que saber o que você quer, tá? Se você não souber o que você quer, qualquer coisa que vai chegar aí para você tá bom. Ah, deixa a vida me levar, a vida leva é. E não é dessa forma. A gente tem que ter objetividade, né? Tem que ter. Eu sei o que eu quero, ou pelo menos o que você não quer, você tem que saber. Você não sabe o que você quer, pelo menos o que você não quer, tá? Ah, então eu já entendi que eu não quero mais passar por escassez. Poxa, ponto. Já passei muito, já passou muita situação na minha vida, e eu quero entender e trazer essa cura. Porque às vezes, quando a pessoa ela traz a questão da prosperidade, ela está falando de uma linhagem ancestral dela, né? Que vai passando de geração por geração. Isso daí, minha gente, é quase 100% batata. Então, vem lá de trás. Então, eu vou programar a mesa, eu vou me conectar enquanto uma operadora, com todo o meu potencial e toda a autoridade que me confere, porque quando você se forma em um operador, operadora de mesa, você tem toda uma capacidade, né, um potencial que vem para você, tá? E aí você tem todo aquele poder ali. E aí você vai ativar a ferramenta e você vai conectar a pessoa nos portais e você vai abrindo os portais que vão se apresentar para trabalhar nessa cura. Geralmente são portais que trabalham na ancestralidade ou limpeza espiritual, porque a gente não para pensar nisso e também não é para ninguém ficar com medo, nada disso. Mas nós atraímos muitos seres espirituais, muitos seres. E às vezes tem seres, assim, eu já vi, quando eu lancei essa mesa, eu morava lá em Aracaju, e eu atendia pessoalmente muitas pessoas. Eu tinha que atender essas pessoas, porque eu tinha que entender como era esse movimento da mesa, não é? Então eu estava ancorando os sistemas, então eu atendia o dia inteiro. E nesses atendimentos, nossa, foi maravilhoso para mim. Então eu vi coisas incríveis. Eu vi uma pessoa que ela veio, na verdade, essa pessoa ela veio para fazer algum serviço na minha casa, de móveis, acho, não lembro. E aí a gente estava conversando várias coisas e ele comentou algo comigo, né? Ele comentou que, nossa, ele falou, eu tenho meu trabalho, né, de marceneiro, e é engraçado, todos os meus funcionários vêm, eu posso ser o melhor patrão possível, mas todos eles chegam, trabalham um tempo, saem, me processam, viram meus inimigos. E ele falou: Mas eu pago bem, pago em dia, pago hora extra. Nossa, eu não sei. Quando ele falou isso, eu vi várias cenas nele já, né? Vi até um pouco de sangue, assim. Eu falei: Nossa, que forte, né? E aí a gente começou a conversar.
E eu falei para ele da mesa, né? Comecei a dizer para ele das questões espirituais, que às vezes era coisa de outras vidas, porque no caso dele era mesmo. E aí eu falei que se ele queria fazer uma troca. E aí ele aceitou. E aí eu marquei um dia, ele foi lá, né, onde eu atendia, que era na minha casa mesmo, né? E aí eu ativei mesa para ele, ativei uma mesa. Na segunda mesa eu vi. Ele, numa vida passada, ele foi um tipo um feitor, sabe, de escravos. Meu, ele era tão ruim, esse homem. E ele detonava esses escravos, né? E ele matou muitos escravos. E essas pessoas que estavam voltando para trabalhar com ele, a maioria eram esses seres que viveram naquela vida com ele. E dentro desse grupo de pessoas, tinha um ser que estava com ele, nossa, há mais de 500 anos, mais ou menos. E era um escravo que tinha. Ele morreu, esse escravo, porque esse cara deixou esse escravo ali morrer de sede e de fome. Só que ele tinha desencarnado e ele não sabia. E ele estava passando fome e sede. Claro que o tempo para um ser desencarnado, não vamos comparar igual ao nosso, mas ele estava ainda ali, naquele looping de tempo. E o que que a mesa fez? Foi a coisa mais linda. Olha, aquele dia eu falei: se todo esse trabalho foi para ver isso, eu já vou morrer feliz. O que que a mesa fez? As equipes espirituais abriram um portal. E aí eles fizeram uma programação que este espírito desse negro, desse senhor, era um senhor, eles fizeram ele voltar a ser criança para tirar as memórias, e aí eles recolheram esse ser dali e eles levaram para a luz. Esse foi um dos casos, se eu for contar, são muitos aqui. Então, é uma coisa tão linda. Às vezes a gente acaba carregando na energia, por conta de vidas passadas, muitas energias, muitos seres, formas de pensamento, e às vezes também essa questão de abundância e prosperidade também tem tudo a ver com o nosso inconsciente coletivo, com o nosso passado. Então, o que que a mesa vai fazer? Uma programação e um tratamento. Como eu disse, não vai pensar, não, mas tudo bem, eu tive uma mesa agora, e aí, tô curada? Não é assim, né? Vai startar em você muitos insights. Você pode ter muitas catarses. Eu tive várias, gente, várias. Ah, de não querer ver ninguém por muito tempo, né? De ter bastante diarreia, sabe? Passei por vários processos de sonolência, depois de não conseguir dormir, depois de encontrar pessoas na rua que eu não queria ver, mas eu tive que confrontar, resolver situações do passado. Então não fica pensando que vai vir coisas levinhas para você, tá? Porque você ativou a mesa e só vem seres de luz. Não é assim. Mas é uma forma efetiva de tratar e de curar, ok? Enquanto operador de mesa, não precisa ter medo de forma alguma, porque quando eu estava canalizando a mesa, eu passei por vários processos de negociar com esses seres. Claro, né? Pô, eu sou super negociante, né, minha gente? E eu negociei muito. A primeira coisa que eu quis saber, e eu queria zelar muito, sempre foi pela segurança do operador. Porque eu estou falando de multidimensão. E aqui no planeta Terra existem lugares dimensionais criados pela mente humana que são muito densos e obscuros, né? Então, quando a gente fala, um ser desencarnou e está no ódio, está vibrando naquele ódio, ele está oscilando entre locais que são ainda aqui alocados vibracionalmente na 3D, né? Ok? São locais espirituais, energéticos, alocados aqui entre terceira e quarta dimensão e são densos. Pode chamar do que você quiser, inferno, vale do suicida, sei lá. Como é que chama lá? Não. O espiritismo tem um nome que eu esqueci. Umbral, né? Umbral, Exatamente. E região umbralina, exatamente. Esses lugares esse existem? vocabulário. Existem. Eu já fui lá várias vezes. E não só esses locais, existem locais também, por exemplo, onde essas crianças, esses jovens da Palestina que estão morrendo em Israel,
eles estão morrendo com muito medo e ódio também, né? Porque eles nasceram já um odiando aos outros. Então, eles morreram assustados e com medo, buscando pai, buscando mãe. Então, adivinha onde eles vão parar, né? Não vou falar que é um umbral, mas é um local que é uma destruição. É E uma dimensão que eles não sabem o que aconteceu, né? E ficam perdidos, né, eles Ney? estão no medo, né? Então, essa É, dimensão, inclusive, através do pensamento e do medo deles, reproduz os escombros da guerra, né? Então, quando a gente está lá, é real. Claro, você está lá fora do corpo, no seu aspecto de espírito, mas esse local, ele existe lá. Então, é um local que você pode pegar as pedras, você pode pegar aquelas crianças, né? Sabe? Você pode fazer isso. E como a gente pode ajudar de uma forma mais efetiva e rápida? É ativando a mesa. Aí você pode perguntar, ué, mas vai lá, volta, ativa a mesa, e aí? E a sua proteção? Gente, a mesa, ela garante 100% de proteção, tá? Porque isso eu negociei com eles, eu perguntava toda hora, e a proteção? E eles sempre falavam 100% de proteção da nossa parte. 100%, né? Então, se não tivesse proteção, eu tava como? Morta. Eu já tinha sido, minha filha, levado desse lugar para outro pior. E a proteção ela é absoluta, entendeu? Ela é absoluta. A gente vai, a gente faz, a gente ativa, a gente vai para a pirâmide. Esse ano eu coloquei 21 pessoas dentro do sarcófago e ativei. E você acha que não tinha seres lá que não queriam que eu fizesse isso? Claro, porque uma ativação dessa é uma expansão para a pessoa. Você entende isso? Vai tirar você de uma zona, vai te limpar, vai fazer você seguir. Claro que vai ter força contra. Claro. Você acha que uma viagem para o Egito é o quê? É só mil maravilhas? Não. A gente lida com muitas situações. Esse ano eu lidei com muitas situações. Mas a proteção é comigo, né? E o que garante a minha proteção? Não são só eles, é a minha fé, é o meu enraizamento, né? Sabe? É o quanto eu confio, o quanto eu me conheço, inclusive quanto eu conheço do meu aspecto negativo. Né? Você tem que se conhecer, senão você é engolida, né? Eu já passei várias experiências no Egito e eu falava, eu sei quem eu sou, desse lado e desse, da luz e da sombra, porque todo mundo aqui só tem luz, só se for você, porque eu, minha filha, tenho tanta sombra, muitas, e precisa saber e olhar para elas e conhecê-las, para que você não seja pego, entendeu? Então, esse mundo de mesa e de tecnologias é uma coisa tão linda, é uma coisa tão bonita, e são coisas que você entra em processos, você fica em tratamento desses portais, porque você sabe que a gente tem muitos corpos energéticos. Quando você passa por um processo de ativação de mesa, esses corpos energéticos ficam lá na multidimensão recebendo tratamentos. E você volta depois de dias e dias. Tem pessoas que são muito mais sensíveis e elas são muito mais abertas e elas acompanham o próprio processo e elas estão atentas a si. Então, ela não está focada no operador. Dizer, estou pagando, tá aí, ó. Estou pagando se ativar uma mesa, ativa a mesa para mim e depois eu quero ver resultado. Esquece, não existe, minha gente, mas nenhuma ferramenta, sabe? Então, quando eu ativava a mesa individual, e mesmo quando eu ativo hoje, eu falo para a pessoa: você, nesses 21 dias que a mesa vai pedir, é você com você. Depois é você que vai me falar, eu não vou te falar nada. É você que vai me falar. Como é que foram? Como é que você contribuiu? Né? O que que você olhou para você? O que que você observou do outro? Quais foram os seus sonhos? Às vezes a mesa também pede aí para a pessoa ficar alguns dias sem comer carne vermelha, ficar alguns dias sem beber bebida alcoólica. Pede isso também. Sem ingerir açúcar, porque isso é uma autorresponsabilidade. Pede para tomar alguns banhos. É um tratamento, minha gente, tá? Então a mesa
ela é a união, né, de vários seres, de vários grupos que estão alocados na multidimensão, quarta, quinta, sexta, sétima, até a nona dimensão. A nona dimensão já é um local que não tem nem como explicar aquilo. Já é fora de qualquer coisa que você possa entender. Porque quando a gente fala de dimensões, a gente só vê aqui na Terra três dimensões, que é altura, largura e comprimento, né? Você consegue imaginar outra dimensão que não seja essa? Tudo tem altura, largura e comprimento, né? Aqui, ó, a minha caixinha, né? Aqui tem, aqui, ó, a altura, a largura e o comprimento, 3D. Só que a quarta dimensão tem uma dimensão a mais, a quinta tem mais, e mais, e mais. Então, eles estão alocados aí nos auxiliando. E tem um grande líder desse projeto, que foi o primeiro ser que eu conectei, que foi assustador quando eu voltei do Egito, que é Anubis, né? Eu sei que se você for procurar aí pela internet e você for olhar para Anubis, você vai se assustar com ele, mas Anubis é um grande ser, um grande protetor, e ele faz um trabalho incrível, incrível com seres desencarnados. É uma coisa fenomenal o que ele faz, esse ser. Ele e toda a egrégora, claro, né? E é injusto falar só de Anubis, porque os mestres da mesa e os seres que estão ali e que nem se nomearam, que trabalham junto, e vou citar outro grande nome, que é Arcanjo Miguel. Gente, é uma coisa incrível. Então, depois da meditação radiônica, a gente foi recebendo mais ferramentas, mas eu estou hoje aqui para falar da meditação radiônica para vocês, porque é uma ferramenta que traz, de fato, saltos quânticos, sim. Se você está disposto, disposta, se você está disposta a aprender, você sai do curso ativando uma mesa para você mesma, tá? Então, a última aula é você ativar a mesa para você, abrir os portais para você e se entregar dentro desses portais. É assim que a gente termina o curso. Você sai apto a ser um operador de mesa, ativando para você, ativando para as pessoas da sua casa, ativando para os seus animais, que a gente tem a mesa Ramatiz para animais também. E aí é só um primeiro pontapé. E você entra para uma grande família, né? Que é a família de operadores de meditação radiônica, onde a gente faz encontros anuais, né? Esse ano, nosso encontro vai ser no Rio de Janeiro. Cada ano a gente faz um lugar onde a gente reúne o maior número de operadores possível. A gente fica 4 dias. Imagine como que é. É bombástico, né? Porque a gente fica os 4 dias ativando ferramentas, atualizando a ferramenta. A espiritualidade sempre manda informações novas, inclusive estou trabalhando numa nova informação, que eu não vou poder falar agora, mas é uma nova informação, uma nova ferramenta, e a gente vai fazendo com que essa energia cresça e se expanda. Vocês têm alguma dúvida? Hum? Querem falar algo? Deixa eu pôr. É isso aí, Tatá. Bom, junto com a mesa também, a gente tem sempre a viagem para o Egito, né? Aqui, pelo que eu estou vendo aqui, que eu estou sem óculos, mas estou vendo duas carinhas, que é a Márcia e a Kátia, deve ter mais aí, eu não sei. Elas foram esse ano. Na verdade, a Kátia foi 2 vezes, em menos de um ano. Em menos de um ano, a dona Kátia foi 2 vezes. E esse ano ela subiu o Monte Sinai também, né? A Márcia também. Eu também organizo isso, porque como a mesa nasceu da minha conexão com Atlântida e Egito, embora os seres que trabalham na mesa não são só de lá, mas a gente tem aí 4 portais dentro da mesa que é energia de Egito e Atlântida, né? Então, eu facilito também viagens anuais, onde você pode se programar, se organizar durante todo o ano, que inclusive a próxima é para o próximo mês de outubro, então você tem um ano para se organizar, pode pagar parcelado, não tem problema. Eu vou fazer o lançamento da viagem a próxima semana, tá? Com a programação, as datas, valores, forma de pagamento, tudo certinho. Quem quiser ir, se interessar, me chama depois, fala, olha, Neiva, manda para mim o dossiê, que eu vou fazer aí um lançamento bem legal para explicar para vocês.
E isso faz parte também do sistema, né? Na verdade, esse sistema ele foi crescendo, né? Então a reprogramação, ela é isso. Ela é a reprogramação, ela é o curso de meditação radiônica, ela também são os rituais de Isis, os cursos de radiestesia que eu também facilito às vezes, são as viagens iniciáticas, né? Porque as viagens iniciáticas, a principal é o Egito, mas a gente tem outras também que teve gente, a Tainã mesmo já foi para a Argentina, né? Numa das viagens iniciáticas com a gente. Teve uma da Europa também aqui, está nascendo duas aí já, né? Uma é Marrocos, outra é México, enfim. Isso tudo faz parte para que. Isso tudo é para quê? É para que você possa acessar quem você é e o seu poder. E você não ficar terceirizando as suas forças. E nem ficar jogando, né? A sua força, o seu potencial para o outro. E nem para cima de mim. E eu não sou guru de ninguém, nem sou mestra. Tem gente que fala, ai, mestra, eu não sou. Meu, não sou. Começa para mim da minha vida, né? Mas o que nós temos que viver hoje, cada um, é a automaestria. É isso que a gente ativou esse ano no Egito, dentro da pirâmide. Automaestria. É você e você. É só você que se empodera de você. Mas, claro, quando você passa por processo de limpeza e desconecta fios, você volta para você, né? Você vai cada vez mais forte dentro de você. Ok? Alguém quer falar? Sou eu, Neiva. Silvânia! É, Silvânia, daquela Menina, quanto Geometria tempo! Sagrada 2021 que eu me dei de presente. Oi, muito bem, Aí querida. essa semana eu vi alguma coisa lá e falei, gente, deixa eu conectar com o Neiva de novo, que é aqueles 21 dias que a gente tava direto na pandemia junto, né? Foi. É, uma pergunta das questões, das conexões que as mesas podem proporcionar. Aquela questão que você falou, né? Além dos seres que você já citou, essas questões das linhagens cósmicas também, porque nessas andanças aí, nesses anos, a gente Hum, já percorreu alguns caminhos, já sabe quais são nossos parentes lá de fora, né? Lá de cima, né? Que a gente tá aqui humano, sim, mas tem outros sim, caminhos, né? A gente vai estar conectando também com essa turma? com Ou quem já certeza. sabe vai estar conectando com os Olha, parentes? é assim, com certeza conecta, né? O que sempre trazem para mim é, por exemplo, esses mestres mesmo, esses mestres da mesa, o único que chegou e deu nome mesmo, de fato, foi Anubis. Eles têm uma questão, um lance que eu acho muito legal, que é não chegando com nomes. Por quê? Eles sempre falavam para mim que eu tinha que sentir e saber identificar, né? Saber identificar a energia próxima a mim. Então, a gente trabalha na mesa com grupos de Sírios, com grupos de Pleiades, de Órion e de tantos outros locais, assim, muitos locais, muitos. Então, cada operador vai acabar conectando essa sua linhagem. É um momento que possibilita uma aproximação, né? Então você começa a sonhar mais, você começa a sentir a força desses seres, tá? Mas na mesa mesmo são vários grupos e eles trabalham de forma igual. Então pode ser que você tenha um portal dentro da mesa que vai abrir sempre para você, né? Sempre quando eu vou operar a mesa para alguém, por exemplo, as mesas que eu ativo, tem um portal lá que ele é específico de Atlântida. E é um portal que é até difícil para sair para outras pessoas, né? Mas tem algumas pessoas que ele sempre abre. Por quê? Porque a pessoa tem conexão com ele, né? Então, isso vai fazer com que você se aproxime mais desses seus amigos, dessa sua família, tá? Não vai te fazer lembrar muito, porque a gente está na Terra, é para viver na Terra, atuar na Terra e operar na Terra, tá? Então, tem muitas coisas também que eu quero lembrar e saber, que eu fico lá. E eu fui falando para ele, você tem que me falar, mas não é. É até aqui chega, porque você É, agora é a Neiva da Terra, né? É a é Neiva verdade. facilitadora, mas você sente sim a energia deles, você se potencializa, você se até agora tem gente que fala, eu não sei da onde eu vim, tem que saber? Não, não tem que saber. Mas você Não, sente. Mas você, assim, é, você chega no mês, você tem certeza, né?
E aí falava, Eu eu já já. cheguei nesse nível de saber quem são, mas sem necessidade de rótulo nem de coisa, nem para ficar. Agora eu sou um passarinho, agora eu sou azulzinho. Não, 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 não. nada disso. E É só também, para saber onde é, está pisando, né? para mim enjoou muito essa questão de, ai, não vou citar nomes aqui, mas assim, me enjoou muito essa questão de, porque tira muita pessoa do chão, né? Sabe, tira muita Tira. pessoa da terra. E a pessoa que não está ancorada na terra, ela não vai prosperar, ela não vai executar, ela não vai ter uma saúde física boa. Por quê? Porque os nossos chakras importantes são chakras que nos conectam com a terra. Sabe? Então, a maioria das pessoas que eu já trabalhei, e até hoje quando eu trabalho às vezes, eu vejo que esses chakras raiz, eles estão totalmente desequilibrados. Então, tipo assim, os superiores estão melhores, porque a pessoa tem muita facilidade, porque ela quer fugir do mundo material. E aí ela foge para o mundo espiritual. Eu sei porque eu sempre fiz isso. Eu sempre fui muito espiritual. Então, qualquer coisa, eu ia facinho, né? Então, mas os meus chakras todos desregulados. Tive vários problemas de útero, tive problemas de menstruação, problema de não conseguir materializar, meus projetos não iam para frente, o caos. E eu sempre fui inteligente. Ó, você vê, eu estudei, fiz uma boa faculdade e eu não conseguia ir. E é porque eu estava muito lá. Então, eu tive que aprender a duras penas. Então, a gente está na terra, para viver na terra. Porque senão a energia tira a gente daqui e, na verdade, a nossa experiência é de seres espirituais vivendo na terra, né? Quando você se ancora disso, se apodera disso, ninguém te segura, minha filha. Nossa Senhora, você se transforma totalmente. Diga, querida Tatá. Ô, Neivinha, e esse ponto, por exemplo, da ancoragem, né, do chakra base, é uma possibilidade de trabalhar dentro da mesa? Total. Mesmo porque a mesa, toda vez que você for, quando você é uma operadora, toda vez que você for ativar a mesa e que você vai trabalhar muito com ela, porque a gente estuda muito, a primeira coisa que a gente faz é conectar o chakra básico em Gaia, né? Cadê aqui, ó? A gente passa pelos portais de acesso que vêm da Terra, né? Então a gente ativa o chakra raiz, o sacro, né, o sexual, e o plexo solar, aqui primeiro, né? Então, e isso também esse ancoramento, quando a gente fala de ancoramento e conexão da energia, também não é só esse exercício, né? De eu visualizar, de eu sentir, existem várias formas, né? De pisar no chão, sentar numa árvore, mas não é só isso. É muito mais uma atitude mental, tá? É segurar o tora-unha, como eu falo na reprogramação, né? Então, segurar o tora-unha é voltar para mim e me empoderar aqui, ó, na Terra. Uma situação veio para eu resolver, respiro, sabe? Coloco aqui meu quadril e vou olhar essa situação de frente e vou resolver. Vou lidar com as minhas coisas da Terra. Vou movimentar. Não adianta eu ficar parado. Então, não adianta você ativar chakra básico, raiz, e você não ter atitude, não sair do lugar. Tem que se jogar, tem que fazer, tem que ter atitudes mentais. Mas a mesa ela vai desprogramando esses chakras, porque esses chakras, eles são vários códigos numéricos, tá? Eu já vi. É uma coisa de louco. Você nem imagina o que é um chakra. O povo fica pensando que é só mandalinha girando naquela corzinha, né? Minha filha, não é. Não é, cara. Menina, é uma coisa de louco aquilo. E outra coisa, eles queimam, porque eu vi me mostraram o meu chakra plexo solar quando eu estava lá no pior. Sabe aquela noite escura da alma que você já conhece a minha história, que é da reprogramação que eu já contei, né? Que eu tomei café com capeta, né? Não comi o pão que ele amassou, então eu tomei café junto com ele. Eu vi o meu chakra plexo solar, sabe um monte de fio queimado? Era assim que eu vi, que eu tava. Gente, quem me salvou foi a mesa, cara, foi isso. Não foi a mesa, foi a minha fé, a minha busca. É porque também não tinha para onde ir. Ou eu fazia aquilo, ou a minha vida não ia para frente, né? E a mesa, quando ela chegou, eu fui.
ativando para mim, ativando, 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 ativando. Então, ela vai trabalhar nesses programas e desprogramações dos chakras. O que a gente faz no Templo do Egito é isso, né? Desprogramar chakra. E aí é um clique que você dá. Aí você faz uma vez, deixa a mesa ali correr os dias, aí você clica de novo, ativa de novo, ela vai correndo ali e você vai indo. Mas não desiste de você. Não desiste de você, sabe? Gostaria de fato, assim, que vocês saíssem dessa aula com uma nova visão sobre si mesmos e com novas possibilidades, porque eu sei que virou muito clichê esse negócio, ai, o mundo é cheio de possibilidades. Mas entra pelas leis da Terra. Isso são leis da Terra, minha gente. Isso não vai mudar. Se acreditando ou não, isso não vai mudar. Então, você vai conectar aquilo que você vibra. Mas o que você vibra não é o que você pensa. Você pode pensar mil coisas e querer mil coisas, né? Mas você não alinha isso em você, e se você não alinha isso com aquilo que você veio para fazer, se você não ouve a sua alma, o seu coração, se você está empurrando com a barriga, fala, "Ah, vou fazer isso mesmo, né? Esperando uma mágica da vida. Não é. Se alinha. Busca cada dia as coisas que você gosta. Começa assim, né? O que você gosta de fazer? Faz uma vez por semana, sabe? Ah, mas eu não tenho tempo. Busca uma vez por semana, sei lá, chupar um sorvete, mudar o caminho do trabalho, ir pro cinema sozinho, sabe? Então, quando você se propõe a isso e você volta para você, isso é uma conversa que eu estou tendo esses dias muito com muitas pessoas, conversando muito até com a minha irmã, voltar para você é voltar para você por inteiro, porque você nesse mundo, você vai ser positivo e negativo mesmo, não tem. Aqui, ó, não tem, ó, os dois polos aqui, ó. É positivo e negativo. Não tem você só ser luz aqui na Terra, esquece, cara. Não tem, se você não ia nem nascer aqui, se você fosse só luz, né? E por que que você não quer lidar com as suas sombras? Olha para elas, pelo menos, fala, ah, eu sei que você existe, né? Eu sei que às vezes eu sou tão chata, mano. As minhas alunas, ai, tem vezes que nem eu mesmo me aguento, entendeu? Eu sei das minhas coisas chatas. Eu sei daquelas coisas que eu tenho que transcender em mim. Mas quando eu sei, fica mais fácil, porque aí eu faço uma autorregulação. E aí eu vou me respeitar. Se eu estou naquele momento chato, eu não vou sair com um amigo. Ninguém vai me ajudar, vai me aguentar, entendeu? Se eu estou naquele momento chato, eu não vou querer nem discutir com ninguém, porque é muita coisa, né? Então eu tenho que me conhecer, porque o quanto que eu reconheço as minhas sombras é o quanto eu reconheço minha luz. E não adianta, quanto mais luz, mais sombra. Sabe quando você se projeta? Se você, isso é física, né? Se você está num lugar escuro e aí tem uma porta lá, aí você vai abrir aquela porta, tem muita luz naquela porta, que até te ofusca. Essa luz vai fazer você projetar o que atrás de você? A tua sombra. Quanto mais luz, mais sombra. Quanto mais você buscar se curar, ir para frente, transcender, pisar no seu propósito, mais você vai ter que olhar para você, para as tuas sombras. E olhar para elas quer dizer integrar. Sabe o que é integrar? Não é curar. Ah, tem que iluminar minha sombra. Pelo menos olha para ela e fala: olha, sombrinha, eu sei que você existe. Você está aqui, eu vou te abraçar. Vem cá. Eu vou te abraçar, porque só eu que tenho que te aguentar mesmo. Você fica tão forte com isso, sabe? Porque quando você olha para isso, não tem nenhum obsessor que vem para você no seu ouvido e vem te falar. Você fala: eu já sei. Eu já te contei essa história aqui, né? No Egito, na Esfinge, eles fizeram isso comigo. Eu estava toda conectada, ativando, né? Tava lá toda, e eu perdi totalmente a conexão. Caiu a rede. A internet caiu, eu desconectei dos seres de luz. Falei, meu Deus! E aí começaram a me falar, ó, o outro lado, coisas de mim. Eu falei, eu sou isso mesmo. Eu sabia. Uhum, eu sou mesmo, sabe? Você tem que se conhecer. E as coisas que você puder,
e deixando para trás, transcender, tudo bem. Mas você sempre vai entender que aqui na Terra tudo tem os dois lados. A gente vai buscar sempre o quê, então? O equilíbrio, né? Que é no coração. Esses chakras, a gente não tem três em cima e três embaixo, os mais conhecidos, a gente tem mais. Eles se equilibram no coração. E se você tem amor por você e se acolhe, sabe? Não fica se cobrando tanto, não fica se detonando, se destruindo, sendo má com você porque você não aceita. Ah, minha filha, não. Abraça essa sombra velha aí, vai. Abraça agora, vai falar. Oi, sombra. Isso, Márcia, abraça sua sombra. Oh, eu sei, fala, eu sei que você está aqui, que você existe. Vamos encontrar uma forma de lidar com isso no caminho do meio. Quando você faz, entende isso, ativa uma mesa para você, minha filha, tem para ninguém, tá? Então a mesa é para pessoas que vão aí ter esses estados conscientes, né? Se você quer ter maturidade para lidar com você, porque eu não vou vender nenhum sonho aqui não, sabe? Não vou mesmo. Não vou vender nenhum sonho para vocês, tá? É, porque eu podia chegar aqui, né, e tá falando um monte de coisa para você fazer o curso, porque você vai se curar, porque você vai transcender, sabe? Não é assim. É um caminho que você tem que traçar, mas você traça. Se você está disposto, disposta, a mesa vai te ajudar, e ela vai mesmo, tá? Porque a potência da mesa é através de você. Entende isso? É através de você, sabe? Não espera se quebrar toda para poder entender isso e entrar nesse fluxo divino. Não espera passar que nem eu passei, né? Me quebrei toda, me arrebentei, minha gente. Se eu te mostrar, é que eu não tenho foto. Se eu te mostrar uma foto minha com 42 anos, você vai falar: Nossa, você tem 60 nessa foto, sabe? Me arrebentei mesmo, porque também não me aceitava, né? Precisa se aceitar, né? Na minha cabeça eu vislumbrava aquilo. Ai, meu Deus, eu não queria isso, eu queria ser normal, eu não queria nada disso. Mas o que que tem dentro de você aí que você, sabe, vislumbra que você quer viver, que você quer fazer, sabe, que você quer mudar na sua vida? Busca essa mudança. Entra no caminho. Se você busca essa mudança e você vai ativando mesas concomitante a isso, nossa senhora, mas gente do céu, não tem para ninguém. Principalmente quando você ativa mesas no seu aniversário, né? No meu aniversário, esse ano a gente ativou no Egito, né? Dentro da pirâmide. Imagina. A minha vida já mudou desde esse dia 7/7. Vocês não têm. Nossa Senhora. Nossa, olha, é que eu não fico contando. Mas a minha vida já, ó. Outra coisa, eu faço para minha filha sempre no aniversário dela, né? Porque fazer meses de aniversário é uma coisa muito legal, sabe? E eu também sempre vejo os movimentos na vida dela, né? Às vezes, os movimentos vão fazer você capotar, mas você levanta, tá? Então, ser um operador de mesa de estação radiônica é isso. E também ser uma grande contribuição para o planeta, porque as mesas que a gente ativa planetárias, nossa senhora. É tão bonito. Essas mesas têm capacidade, de recolher mais de 1.000 seres desencarnados de grandes catástrofes, dentre eles crianças, jovens, adolescentes, e enviar todos para o hospital espiritual e serem tratados no tempo mais rápido possível. Isso, para mim, esse projeto que se chama Estação Radiônica, que trabalha com a energia de Jesus através do nosso amigo espiritual Felipe, é tudo que vale a pena na minha vida. Esse projeto é a coisa mais incrível, não é? Então, foi uma construção vibracional espiritual da qual eu faço parte do projeto, lá do outro lado, onde essa estação é uma estação de 5 câmeras que recolhe esses seres, esses jovens, e encaminham. É a coisa mais linda, mais maravilhosa. Então, a gente faz muito isso em grupo, ativa outras ferramentas também para o meio ambiente, né?
os biomas planetários, é muita coisa. Então, quando você entra para esse time, você entra fazendo parte disso tudo e todo mundo se transforma numa família, né? Tem operador de mesa aí para falar como é ser parte da família Mer? Quem pode falar um pouco? Ou não tem operador? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar meu óculos. Tem sim. Tem sim, que eu tô vendo aqui. Tem a dona Abelha e a dona Kátia. Deixa eu ver quem tá aqui de operador de mesa. Silvia. Tem? Todo mundo tá quietinho, né? Tudo em silêncio. Bom, gente, vou passar para outra parte, então, já que ninguém quer falar, só eu que falo, né? Me deixa falando que eu vou a noite inteira, hein? Está em conexão com Gaia. Isso aí, Silvinha. Fala aí, Silvinha. Hum. Vou falar. Olha, é uma transformação. Deixa eu falar nele agora, eu vou falar. Tu sabe que eu falo pra cacete. Fala, fala. É uma transformação incrível, é uma conexão assim que quem não está dentro não tem ideia do que é. E nós viramos literalmente uma família, tá? A gente segue, tipo assim, a manada vai seguindo, vai aparecendo e a gente vai seguindo, e é muito bom, é incrível a família Estação Rádio Mer. A família Mer é incrível. Eu amo, eu adoro, eu faço tudo que tem que fazer, eu faço. Ai, eu também gosto. E é bom demais. Quando eu vi. Nossos encontros são, olha, pessoal, não deixem de ir aos encontros, porque são fantásticos. Tanto na parte espiritual quanto na parte de se divertir. É muito bom. Vale muito a pena. É lindo demais. Obrigada, Não Silvinha. vejo a hora de chegar. Gostoso. Bom, a gente vai entrando já na parte final, porque são 2:30 da manhã aqui, e eu vou falar sobre uma parte da mesa. Já vou ler o que vocês estão escrevendo aí, tá bom? Ah, Rosana, estaremos, Rosana. Vou falar sobre uma parte da programação do curso que a gente aprende bastante, que é sobre a radiestesia, né? A radiestesia é essa arte, é ciência, para mim é ciência, de você poder manipular o pêndulo, né? De você poder manusear o pêndulo, né? E a gente pode usar isso para tudo, não precisa só usar isso dentro da mesa de estação radiônica. Então a gente aprende a mensurar. Você pode mensurar como é que tá o seu chakra hoje, né? Se ele está em harmonia ou não, regulado ou não. A gente pode medir projetos. Por exemplo, tem um projeto para realizar no Brasil no mês de fevereiro. Tem energia para isso? Quantos por cento de energia tenho para isso? Né? Então a gente aprende de uma forma não mística, porque a radiestesia não é misticismo, ela é ciência, ela é a captação das vibrações que nosso próprio corpo, ele já tem, já é inerente do nosso corpo captar isso, porque nós somos antenas, né? Só que as pessoas não sabem lidar. Mas você é uma antena que sai captando tudo. Né? Então, tem energia da Lua que influencia em você, tem energia, tem a própria rede de internet, de Wi-Fi, que nos influencia também, né? A energia telúrica, vários tipos de energia. Então, o pêndulo, a radiestesia, o que que faz? É captar essas ondas energéticas, que o seu corpo que capta isso, tá? E aí tem até uma imagem legal aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver que eu separei. O seu corpo capta isso e aí ele traduz através dos movimentos, ou seja, através de micromovimentos que passa que passa por você, o pêndulo ele se transforma numa extensão de você. Então, isso sempre foi muito usado. Olha o pêndulozinho aí, ó.
ele sempre foi muito usado desde, nossa, a gente fala de Antigo Egito, porque lá foram encontrados os primeiros pêndulos, mas foi encontrado também na China, né? E isso sempre foi muito usado. E aí a gente capta, o cérebro que capta a informação através da onda de forma. Você pode captar a onda de forma através da intenção, da sua intenção, e ao seu cérebro que capta isso. Então, por mais que você está segurando o pêndulo e você fala, eu não estou movendo o pêndulo, ele está se movendo sozinho. São esses micromovimentos que passam através aí do seu braço em conexão com o cérebro, tá? Captando essa energia pura física. Então, não é um ser, um espírito que está ali movendo o pêndulo para você, não, tá? Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Tem gente que fala, ai, meu caboclo está aqui movendo. Teu caboclo, pode até estar do teu lado teu caboclo, mas não é ele que está movendo o pêndulo. Para com isso. Ai, me dá raiva essas coisas, tá? Então, quem já tem pêndulo, existem vários tipos de pêndulo. Separei uns aqui para vocês. Ó, eu adoro esse daqui, ó, o pêndulo de Isis, é de metal. Ele é mais pesadinho e é bom de trabalhar. Eu super gosto desses pêndulos egípcios, né? Esse daqui, ó, que bonitinho, ó, dá para ver? É de bolotinha ele. De madeira, mas ele é muito levinho e não tem como trabalhar com ele. é, por exemplo, em terreno, né? Eu já trabalhei muito com a radiestesia em terrenos, com as varinhas, né? Mas esses pêndulos de madeira não tem como. E o mais usado, conhecido no Brasil, é esse de cristal, né? Super simples, mas super eficiente. Se você não tem pêndulo, sabe que pêndulo comprar, compra o de cristal transparente, tá? Ele é super eficiente. A diferença é que esses aqui de pedras e de minerais, eles podem absorver energia, mas é super simples de limpar ele, gente. Você vai com a pontinha dele na parede, encosta na parede, a parede descarrega, tá? Tem várias formas de limpar o pêndulo, mas a mais prática é essa, tá? Finge que isso aqui é a parede, ó. Você encostou aqui, ele descarregou. Pronto, limpou. É isso. O que mais que eu tenho aqui? Os outros são todos metais. Eu tenho vários. É pêndulo peão. Ai, eu adoro ele também, porque esses pesadinhos eu adoro. O meu egípcio não tá aqui, porque eu levei para Marrakech, mas eu trouxe ele de volta e eu não sei onde ele tá. Esse aqui é de madeira também, é o formato pêndulo de Isis. E tem um grandão aqui bonitão, ó. É só porque ele é bonitão, né? Eu não uso muito ele, não, mas ele é super lindo, olha. Ele tem os arcanjos aqui, tem a pirâmide invertida, ó. Olha que coisa linda. Como ele é pesadão, ele funciona super bem. Eu adoro pêndulo pesado, gente. E aí no pêndulo a gente usa as convenções, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui são os chakras que a gente tem, né? Então, o chakra raiz e o chakra coronário lá de cima, eles têm já outro posicionamento, tá? O de cima, o coronário, ele conecta lá em cima com o divino. E o raiz, ele está virado para baixo. Ele te conecta com a terra. E os outros são dessa forma, eles são como túneis, tá? Que passa de um lado para o outro. Então, a gente pode mensurar esses chakras com a radiestesia, ok? Essa daqui é a imagem que os etruscos e os mais antigos, e aqui na Espanha se conhece, aqui se chama zaoris, que são as pessoas que localizam pontos de água para fazer poços com as varitas, as varitas, com as varinhas, né? Então é pura física. Ele está ali concentrado no que ele quer encontrar, está pisando no chão, pensando na água, e aí o movimento dos átomos da água faz com que a varinha baixe. É incrível, eu já fiz isso várias vezes. E é super legal. Os vários tipos de pêndulos e aqui já entra na parte de radiônica, que a gente também aprende. E você está vendo aqui, ó, tá vendo isso daqui? É igual uma macumba. Em vez de você usar galinha preta, farofa, essas coisas, você usa isso aqui, ó, placas radiônicas.
quartzo, tudo isso a gente aprende, a montar gráficos, antes de aprender a mesa, hein? Olha só que curso completo. Aprende a mensurar a energia da própria casa, tá vendo aqui? Com pêndulo, saber que quarto, que habitação, que sala, que lugar da casa tá ainda, tá em harmonia ou não. Tudo isso a gente aprende, tá? E essas são as convenções do pêndulo, quando ele gira sentido horário e anti-horário, vertical e na horizontal. Ele está respondendo as perguntas, que as perguntas devem ser perguntas objetivas, de sim e não, tá? Só isso, sim e não. Você não vai ficar contando história pro pêndulo, né? Falar, ai, pêndulo, sabe o que é? Conheci um cara, e aí eu queria saber se vai rolar. Não é assim as coisas, tá? Mesmo porque esse tipo de adivinhação, isso não é radiestesia, ok? Isso não é. Daí você vai consultar oráculo, baralho cigano, tarô, sei lá, essas coisas que eu gosto também. Mas não é no pêndulo, tá bom? O pêndulo vai te dar respostas sim ou não através da captação da massa energética, tá? Então eu posso medir, por exemplo, quanta energia tem um projeto meu. Porque às vezes eu estou num projeto que eu estou tão envolvida, né? Eu pergunto nos gráficos, tá? Ó, tem vários tipos de gráficos. Deixa eu mostrar um para vocês aqui, que a gente usa. Então, tudo isso se aprende no curso. Cadê meus gráficos? Aqui, ó. Tipos de gráficos assim, olha, eu posso mensurar. Tudo isso a gente aprende no curso, tá bom, gente? Vou deixar aberto para vocês para perguntas, senão daqui a pouco eu vou fechar. O nosso curso vai ser ministrado 2 finais de semana, tá? Quem tiver interesse, pode me procurar, tá bom? Fala comigo. Hoje não, né? Que eu vou dormir, se eu conseguir. Deixa lá no grupo, a gente tem um grupo, né? Vocês todos estão no grupo? A gente tem um grupo lá, coloquem lá, eu vou colocar lá os dias, valores, como pode ser feito pagamento, tudo isso. Mas pensem com carinho, direitinho. Sinta essas palavras aí nos vossos corações. Super vale a pena você estar junto com a gente aí, porque é muito mais além da própria cura material. Na verdade, quando a gente foca em cura planetária, a gente foca em trabalho de rede, então a gente tira o foco do nosso umbigo e conecta a rede para poder ser um auxílio. Inclusive, eu até falei isso nos áudios de hoje da reprogramação, para quem ouviu. Automaticamente, seu problema fica tão pequeno, sabe? Você consegue se curar de tantas coisas, consegue ir além. Então, eu sou exemplo vivo disso, né? Eu sempre falo minha história para que você saiba, porque às vezes você fica pensando, ah, mas isso acontece com o outro, né? Às vezes está numa situação que é tão difícil, né? Tão complicada, aí você fica assim, ai, fica pensando, ah, isso acontece com o outro, comigo nunca. Mas não é assim, não. Não é assim, não, viu? Tô aqui para te dizer que não é nada de. Quando eu imaginar que eu ia levar gente para ativar dentro da pirâmide? Sabia que eu sou uma das únicas mulheres do mundo que faz isso, gente? Eu descobri isso faz pouco tempo. O povo lá que dirige as pirâmides me falaram. Poucos, poucas pessoas fazem isso, ainda mais mulher. Mulher ativar na pirâmide. Quando eu ia imaginar isso na minha vida? Eu nascida lá em Ribeirão Pires. Nunca, nunca, imagina. Entendeu? Então, acessa o potencial que está dentro de você, porque se você está aqui até agora me ouvindo, é porque tudo isso que eu estou falando você tem dentro de você também. Entendeu? Porque isso é coisa antiga. Agora está no final, eu vou falar. É tudo gente que veio lá de Atlântida, Lemúria, Antigo Egito, né? E tem toda a sabedoria aí dentro. Então, assim, a minha função aqui e a minha missão é fazer você ativar o seu banco de dados, que é igual o meu. Você pode estar pensando, nossa, a Neiva fala um monte de coisa, como ela sabe, né? Inocente. E você? A gente compartilha banco de dados. Se você está aqui e se você veio atraído para esse encontro aqui, para de ser inocente, vai. Não vou nem falar mais nada. Vou tomar o meu chá aqui de lavanda. Vou deixar aberto para vocês agora, tá? E vou. Alguma pergunta? Hum? Gente, para de ser silencioso. Sabe o que fala aqui, pelo amor de Deus. Hein?
Estão dormindo? Bom, já que ninguém fala, É 9h47, não dá para estar dormindo, né? eu que deveria, né? Porque aqui são 2h44 da manhã. Com certeza. É, Ô, Neiva, os dois finais de semana estão previstos para outubro ou para novembro? ai, Você já tem as datas? eu queria fazer. Queria, não quero. Peraí que eu perdi vocês. Os A dias gente, eu da... quero fazer para novembro, mas acho que vai pegar um final de semana de dezembro, que vai ser legal se pegar dezembro, porque a gente já começa o ano bombando. Por quê? Porque o último final de semana de novembro eu vou estar no Brasil com encontro de operadores, né? Mas quem estiver fazendo o curso e quiser participar, pode também. Estando fazendo o curso, já pode. Mas eu quero começar as primeiras aulas começo de novembro. Primeiro final de semana de novembro. Eu quero começar os primeiros sábado e domingo. Que já é muita coisa já, porque a gente vai ficar, tipo, você vê como eu falo, né? 6 horas ali, ó, power! A gente para só para tomar um lanchinho e eu vou passar materiais para você durante a semana, no grupo, sabe? Então eu quero adiantar bastante. Então, eu, na verdade, a minha programação seria esse final de semana, mas como eu viajei para Marrocos e eu não foquei, né? Então eu não divulguei Na muito. divulgação. É. E aí eu vou acabar adiando para o primeiro final de semana de novembro, tá? E aí, durante o curso, esse primeiro final de semana, a gente decide juntos quando vai ser as outras aulas. Mas se Primeiro organiza fim para de isso. semana, primeiro fim de semana é primeiro e dois, é sábado e domingo. Porque 2 é feriado, mas é domingo mesmo, né? Então, É. não vai. Depois tem 8h15. O 29 é que você vai estar aqui, né? Botar aí 29. 8h15, né? Então, de repente podia até ser, hein? Os 2 primeiros finais de semana. Por mim, eu topo. Eu vou estar cheia de coisa para fazer por causa do encontro, mas eu não tem problema. Para mim tá tudo pronto já, né? Esse curso todo ele tá todo formatado já. Nossa, ele tá todo estruturado. Então, a gente pode se organizar para isso, tá bom? E eu não sei como são datas para vocês de pagamento. Aí, de repente, seria melhor, porque dia 5 é dia de pagamento, não sei o quê. Me chamem no privado que a gente acerta tudo isso, ok? Se você sentiu de fazer Uhum. o curso, faça. Eu não quero que seja o dinheiro que atrapalhe. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Não tem problema, a gente parcela. Eu super confio, nunca levei calote de ninguém. Então, fala, Neiva, eu quero fazer e vamos, a gente arruma uma forma, tá bom? E o material é tudo digitalizado. A mesa, se eu quando eu for para o Brasil, eu posso levar, a gente pode ver, para ter ela impressa no PVC, né? Mas enquanto está fazendo o curso, você pode imprimir e ir treinando com ela numa impressão normal mesmo, tá bom? No papel canson, no papel crochê normal. Eu tenho ela impressa em PVC, mas eu quero mudar essa forma, eu não quero mais fazer no PVC plástico. Eu quero encontrar um material que seja sei lá, um papel cartão bem resistente, mas só que eu não mudei isso aí. Então, por enquanto, era no PVC. E providencie um pêndulo, que você vai precisar de pêndulo. Só isso. Preciso de você, do seu coração, da sua atenção e de um pêndulo, tá? Olha o lixeiro passando essa hora. O povo não dorme, não, pelo amor de Deus. Então tá, gente. Alguma dúvida? Hein? Estão Acho animados que para é fazer isso. O o resto curso? você vai mandar pra gente, né? Vai mandar no grupo, a gente vai analisando lá, né? Sim. Ânimo. Estou Ah, ansiosa já. oi? Estou ansiosa já por esse momento e pela Legal. viagem para o Egito. Claro, eu vou lançar a viagem para o Egito. Quando eu lançar a viagem, os primeiros inscritos vão ter um pequeno desconto, hein? Vai se preparando aí. E é isso, tá? Quem quiser reciclar também me chama, a gente recicla. Vou finalizar aqui, ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Ok. Vou finalizar me despedindo, agradecendo a presença de todos vocês.
A energia de todos vocês está presente comigo. Só está atrapalhando esse lixeiro aqui. Estão ouvindo? Gente louca. Gente, um beijo, obrigada, os meus operadores estão sempre comigo me apoiando. Vocês que participaram, um beijo e a gente fala no grupo ou me manda mensagem no privado, tá bom? Durmam bem. Ah, vocês escreveram coisa que eu não tinha lido, que eu estava sem óculos. Silvinha Gabina, obrigada, querida. Comentário. Ah, tá. Oi, legal. Tá bom, gente. Um beijão. Vou deixar disponível depois esse vídeo, tá? Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, bom sono. Buenas noches. Que descanses. Buenas noches, chica. Buenas noches, chicas.